Jesus Cristo, mais uma vez, ó Senhor, com o coração aberto para ouvir a Tua voz, juntos aqui aprendendo nesta grande escola bíblica, que o Senhor possa usar-nos, mulheres e homens que aqui estão nesta classe, juntos, ó meu Deus, aprendermos, crescermos na graça e conhecimento. Meu Deus, venha tomar em Tuas mãos a cada vida, cada lar aqui representado. Nos ajuda, Pai, a estarmos na Sua presença, crescendo assim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, também na luz. Amados irmãos, eu gostaria logo de início, pedir para você abrir sua Bíblia e ler junto comigo. Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Isso. Quem achou aí, vamos ler juntos. Amém? Estou pegando até a Bíblia aqui do púlpito, que a letra grande. Na hora de ler é um negócio, de procurar, então, já sabe. Olha aí o que está escrito. Vamos ler pausadamente juntos. Olha só, Gálatas capítulo de número 2, versículo 20. Vamos lá. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se a gente fosse perguntar para vocês, vamos ver o entendimento de todos os mistérios, dons que foi dado até agora. Se eu perguntar para você, irmão, se eu perguntar para você, acerca, por exemplo, do termo diaconia, que nós aprendemos agora nessa penúltima lição, quem foi, de acordo com o termo diaconia, quem foi o primeiro diácono, homem ou mulher na terra? Quem foi? Quem você pode dizer? Na Bíblia, quem foi o primeiro? Não. De acordo com o termo que nós acabamos de ler. Então, como está escrito lá? Vamos lá. Na última lição foi o quê? O termo grego diaconia significa o quê? Ministério ou lá na primeira parte, diaconia de Jesus. O termo diaconia, em grego, significa ministério ou serviço, não é isso? Lá na lição anterior. Lição 12, penúltima lição que eu falei, lá na parte 1, de acordo com o termo, qual foi o primeiro a fazer esse termo diaconia na Bíblia? Esse ministério de serviço. Não. Observe bem, irmãos. Estou falando na Bíblia, tá? Na Bíblia. Vai lá atrás. Entendeu? Observe bem, dentro do primeiro ser humano na terra, Deus trabalhando este ministério. Exato. E olhe bem que foi determinado por Deus, é um decreto, né? Eis que tu tens poder, autoridade, para poder dominar tudo. Mas Adão teve que servir primeiro. Destaca-se, por exemplo, tamanha inteligência para ele depreender de dar nome aos animais. Como é que você pode dar nome a um animal? Só você observando a característica daquele ser. Entenderam bem? Olha que serviço Adão já começou a prestar. Entenderam? Então, a mulher se casa. A gente até brinca, né? Quando a mulher faz um bolo, a jovem faz o bolo,
quando faz um arrozinho show de bola, quando faz aquela comidinha, alguém fala, já pode casar, né? Então, Deus foi vendo, Adão, ministério chegou no ponto que eu queria, agora não é bom que ele fique só, aí ele casou. Deu para entender? Então, é interessante a gente observar esse ponto de diaconia dessa forma ampla, como a Bíblia toda, embora o grego dá uma luz maior para você ver esse serviço. Mas o ponto 13, hoje, a última lição, fala sobre a multiforme sabedoria. Cadê meu rascunho? Multiforme sabedoria. O que você entende como multiforme? Várias maneiras de se aplicar sabedoria. Então, Deus ele tem várias maneiras de aplicar a sua sabedoria. Isto é, ele não aplica como eu quero, como eu penso, como eu conheço, como eu tenho assim a minha experiência de saber, eu sei que Deus vai fazer assim. Não é de maneira. Vai tomar um susto a pessoa que pensar isso, né? Mas vamos lá. Texto áureo. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. E verdade prática diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrado ao mundo pela igreja de Cristo. Isso é importante, essa responsabilidade. Em Efésios, no capítulo 3, versículos 8, 9, 10, e 1 Pedro 4, 7, 8, 9 e 10. Vamos ler aqui na lição, se você não tem, acho que deve ter revista aí, se tiver alguém que tem revista. Diz assim, Efésios: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus. 1 de Pedro 4, versículo 7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre os outros o dom como recebeu, aos outros como os dons recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bom, para começar, amados irmãos, aqui na introdução está falando: pelo Espírito Santo o Senhor trouxe a luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós. Nessa introdução aqui, já tem uma observação para a gente entender. Há uma diferença do que é mistério e do que é misterioso. Mistério é uma coisa, misterioso é outra. Mistério é algo que está a ser descoberto, mas está sendo descoberto. Misterioso, não há nem pista. Não tem como você se esforçar. Então, Cristo é o mistério. Nós estamos desvendando a cada dia. A cada dia está as Escrituras, estamos aprendendo. Essa escola bíblica, o culto de doutrina, vem um pregador e prega mais um pouquinho, você lê na sua casa, faz o devocional de manhã, Deus já começa logo na primeira parte da manhã, você lê na Bíblia orando, você já está tendo mais uma descoberta de Cristo na sua vida. E assim vai seguindo, crescendo na graça e no conhecimento. Então, isto é mistério. Está sendo desvendado dia após dia. O maior de todos já foi. Cristo morreu e ressuscitou. Então, nós agora fazemos memória, como por exemplo a ceia, todo mês, e fazemos a memória na nossa vida todo dia.
Agora, misterioso é algo que não tem como. Não tem como. Por exemplo, a palavra de Deus diz alguns detalhes em Apocalipse, capítulo 22. Vamos lá? Só para tu entender essa parte. Você vai ver lá, Apocalipse capítulo 22. Olha que coisa, parece ser claro, mas Apocalipse você sabe muito bem que são simbologias. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma a outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Está claro para você ou é misterioso isso aqui, irmão? Você consegue ver como isso vai acontecer? É misterioso. Deu para entender? Há um sinal, há uma palavra que faz a gente poder, no nosso meio visível, começar a vislumbrar, mas não tem como. É misterioso. Lá a gente vai ver. Entenderam bem essa parte? Então, é isso que é diferente com relação à revelação a Cristo. Mesmo nessa vida, a gente está descobrindo o mistério. Mas o detalhe, como a gente viu aqui, misterioso, a gente ainda vai. Dessa vida não tem como. Entendeu? Amém? Finalizando aqui, na introdução, que era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para as pessoas simples como eu e você. Irmãos, sempre foi falado aqui, e eu volto a falar, quando fala-se de dom, é presente. É presente. Não há capacitação para receber presente como esse. É Deus que dá presente. Ele sabe a capacitação. Deu para entender? Você já recebeu um presente? Você já viu como é que é receber um presente? Como é que é o nome da irmã aqui? Valesca. Hã? Valésia. Vem aqui na frente, por favor, minha irmã. Presente, dádiva. Você não sabe o que é um presente? Você já viu um presente entregue a você? É bom receber presente, irmão? Agora, você nesta manhã pediu um presente a Deus, Senhor, me dá aquele presente, você fez isso? Você definiu, você, né, falou para Deus, eu quero assim, 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 esse presente eu quero. Você falou isso com Deus essa manhã? Mas não sabe mostrar, não sabe o que vai receber, amém? Porque vai ser presente. Então, está aqui o presente. Para ajudar o seu ministério. A irmã não esperava que ia receber isso. E o que Deus faz para nós homens, isso é todos os dias. Sabe, irmãos, às vezes é o problema. A pessoa recebe um presente. Valésia, você vai fazer com esse presente, você vai deixar ele embrulhado ainda ou você vai desembrulhar ele? Vai desembrulhar o livro que ganhou e vai devorar, vai usar esse... Aleluia! Então, é isso que nesta lição, todas elas procurou falar de várias maneiras, multiformemente, a multiforme graça desse mistério. Entenderam, irmãos? Então, os dons espirituais e ministeriais são diversos, são amplos e dádivas do Pai. Sobre a diversidade, nós podemos observar, por exemplo, em Hebreus 2,4. Vamos lá, Hebreus 2,4. Hebreus
2:4. O que está escrito aí? Ô, glória! É vontade dele, ninguém determinou nada para si. Olha, irmãos, aqui nessa igreja nós não somos deterministas. Não somos. Eu determino, Pai. Para com isso. Não vai por esse caminho. Está errado. Está errado. É segundo a sua vontade. Olha a oração modelo, só para poder finalizar, só para poder deixar tudo claro. Entendeu? Seja feita a sua vontade. Eu e você pedimos cura, pedimos libertação, fazemos a nossa obra evangelística, damos o testemunho. Glória a Deus. Mas ninguém aqui tem condições de converter uma alma. Quem converte um homem, o quê? Do pecado, da justiça, do juízo. Quem é? O Espírito Santo. Como é que eu posso determinar? Pai, salva. Pai, cura. Pelo amor de Deus. Então, vamos observar essa questão dessa palavra, nesse ponto. Quem faz é ele. Romanos, capítulo de número... 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 e 30. Vai lá. 12, 1 Coríntios, 12, 28 ao 30. Alguns. Aham. Profeta. Ó. Olha aí. Vai ao 30, irmão. Pode ir. Porventura. Ó. São. Ó. Está vendo aí? Então, observe a dependência de Deus e a ordem como Ele faz. A gente pode dizer assim, então tem um negócio, irmãos, é uma citação escalada aqui, mas na multiformidade ainda. Na multiformidade. Eu não posso deter um profeta, já falei, devia falar e dizer em nome do Senhor. Eu vou julgar ele? Vou julgar o quê? A profecia, não a pessoa. Então, observe que a operação de Deus em multiforme sabedoria, ela não mexe na pessoa com relação ao que ela tem que ter capacidade para absorver, para ainda... Não, Deus vai usar uma criança, Deus vai usar quem Ele quer. Então, amados irmãos, a gente tem que observar neste primeiro ponto, os dons ministeriais, espirituais e ministeriais são diversos. Aqui a gente abre uma nota, por exemplo, para a revelação. Alguém teve uma visão na igreja, alguém teve uma visão relativa à igreja ou alguém particular no culto. Este dom está relativo à capacidade da pessoa? À experiência da pessoa? De maneira nenhuma. Deus vai dar esta revelação a quem Ele quer, e se Ele apontar, fala, pelo amor de Deus, fala. Pega a pessoa em particular, entrega, irmão, entrega, não leva, entrega a revelação. Amém? Receber o presente, vai levar para casa e nem desembrulhar. Meu pai. Olha que coisa, Benedito. Deus deu presente para você entregar. Tamo aí, irmão. Aí a pessoa pega, o presente era para outra pessoa, pega, leva para casa e ainda deixa guardado, nem desembrulha. Presta atenção nisso aí, com relação ao presente que Deus dá. Então, Deus, Ele usa quem Ele quer, fala como Ele quer, na hora que Ele quer. Diversidade, amplos. Ponto 2, sabedoria, Deus multiforme e plural, é manifesta em seus dons espirituais ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. O que é isso aqui?
eu não posso dizer, ninguém pode dizer, que esta igreja é a única igreja aqui no bairro que faz tudo certinho, está de acordo com a Bíblia. Não posso dizer isso. E o outro da irmã ali da esquina também não pode dizer. O outro lá de baixo também não pode dizer. E nem muito menos os outros do mundo inteiro pode dizer. Essa igreja é a certa. Não pode dizer. Ninguém pode dizer. Glorificamos a Deus por ter variedades, por ter muitos ministérios, muito diferentes. O irmão falou sobre o diácono aqui, por exemplo, que eu vim da Igreja Batista e aprendi lá. É o pastor e o diácono. O diácono, ele é capacitado para poder ser o tesoureiro, ser um negócio lá que vai agitar a coisa. Ele recebe curso, ele recebe um monte de coisa. A chamada que ele recebe, a separação que ele recebe, entendeu? Está da palavra do pastor para ele, olha, o que você quer, você pode ser diácono, vamos te dar o curso assim, 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 vamos te capacitar, por exemplo, na tesouraria você vai receber um curso assim, assim, assim. O camarada aceita, ou a irmã aceita, é consagrado, e começa a preparação. Aí vai começar a função, no dia tal, a próxima AGO. Deu para entender a situação? É essa que é a verdadeira chamada com mais, digamos assim, administração, com mais zelo para poder funcionar tudo certinho. Porque não ter isso daí, Salvador, o camarada, a sua mulher, o homem, ela pode dizer não ou sim, sim ou não. Isso não, é muita responsabilidade para mim, meu pastor, ai, me ajuda. Não tem como. Tem que ver outro. Porque a igreja não pode parar com o serviço. Entenderam bem? Então, observando sobre essa parte ampla, desta maneira, ninguém pode falar que a sua função, a sua administração, a sua forma eclesiástica, seu culto, a liturgia como completo, é a melhor de todas. Deus vai operar, mesmo mais simples. Quem aqui não se lembra daquele ciclo de oração, que muito mal tinha um pandeirinho. Aleluia. E quantos de nós não fomos fortalecidos naquele culto tão simples, com hinos da harpa até mal cantado, mal entoado, aleluia, irmã batendo pandeiro no joelho, né, Shirley? Olha lá. E começa o culto, quarta-feira, 15 horas da tarde, e só terminava 5 horas, quase 6. Então, e Deus falava. Sim, meu pastor. Só tinha hora de começar, pastor José, isso é verdade. Tamanho era o prazer. Eu quero caracterizar assim, tá, irmão? Não pelo desleixo da pessoa, porque eu conheci mulheres responsáveis. Elas começavam, mas dava a hora para fazer a comida do marido, ela caía fora, saía mesmo. Mas tinha outras que podia continuar. Às vezes eram as viúvas. Então, um exemplo que eu estou dando, tá? Então, as pessoas, elas tinham nós víamos nas festas, tinha essa responsabilidade. Entenderam? Então, amados irmãos, é importante a gente entender. É bom, cada um tendo, não pode dizer o melhor, mas que vai ter esse esforço, que cada um e Deus vai receber, por mais simples que seja. Por mais simples que seja. Dádiva, já falei aqui sobre o exemplo, colocando a irmã aqui, numa situação melhor, né, irmã? Está melhor agora de manhã, né? Dádivas do Pai. Amor, filiação divina e reconciliação. 1 Coríntios, capítulo de número 13, está falando assim, no versículo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos, olha só, mistérios, entendeu? Mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O que esta parte está falando aqui sobre a grande manifestação de amor do Altíssimo para a comunidade? Irmãos, o amor de Deus, ele é um presente. Ele, independente de nós sermos homem, mulher, preto, branco,
até mesmo com a posição sexual. A manifestação do amor de Deus vai para a vida da pessoa. A parte, por exemplo, aqui que tem até machucado muitos corações de crentes, a gente tem visto coisas terríveis, como, por exemplo, no último carnaval que teve, aquela situação lá naquele desfile, postaram em todos os meios de comunicação. Depois, um show que teve, uma camarada falou que Jesus é sim, falando que ele é isso, é aquilo, e todo mundo aplaudindo. E Deus não está permitindo o fôlego de vida dessas pessoas ainda? Ainda estão vivas? Ainda estão cantando? Estão planejando já os próximos carnavais? A disseminação foi grande, mas Deus poupou tantos ainda daquilo que eles estão fazendo ainda. Amor. Deus ainda está provando o seu amor. Ninguém vai poder dizer naquele dia, Senhor, Senhor. Com razão, não. De maneira nenhuma. Ninguém pode dizer que nunca foi participante do amor de Deus. Nesse mundo, ninguém. Só numa condição de nascer, já participou do amor de Deus. Só em nascer, já participou do amor de Deus. Porque Deus permitiu criar nervos, criar ossos, medula, inteligência, todos os órgãos vitais, vir a ter que se mexer, ser nutrido pela mãe no seu ventre e depois ainda nascer. Amor de Deus. Agora, com relação à filiação, aí agora é interessante. Vamos lá, em Efésios capítulo 2, no versículo 19. Procurando deixar aí pertinho, a Bíblia está ajudando. Efésios 2, 19, está dizendo aí. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com o quê? Com cidadãos dos santos e da família de Deus. O que isso vem nos demonstrar, amados irmãos? A palavra de Deus está falando aí sobre o aspecto de filiação de forma como dádiva. Dádiva. Se alguém aqui observou alguma vez uma notícia de um casal de brancos, loiros, adota uma criança negra, você logo vê uma diferença grotesca da aparência. Mas observe o que Deus fez comigo e com você. Ele, do seu alto e sublime trono, de toda a sua glória, veio aqui em carne, pregou o seu amor e filiou você e eu a esta grande família. Pergunto a você, o que nós tínhamos antes para participar dessa família real? Porque quando alguém é da realeza, importa-se que o sangue azul permaneça em toda a linhagem, a ponto até de que eles venham fazer escolhas entre si. Fulano vai casar com o outro, aquele Beltrano ele vai casar com a outra, para não sujar a linhagem. Mas o Senhor Jesus Cristo não fez isso. Ele não quis saber o tipo do seu sangue, quem você era, de onde você vinha, o seu pecado, todas as condições que nos maltratava, nos machucava. Ele filiou, vem. Nós recebemos com fé e agora estamos nesta grande família em Cristo Jesus. Quer maior presente como esse, irmãos? Eu não sei se você já foi num orfanato e lá tem um monte de criança necessitada. Você fica chorando, querendo parar o choro daquela criança tão pequena, abandonada. E os outros maiores, que de repente são irmãos daqueles menorzinhos. Aí vê o menorzinho e ele fica. Mas o Senhor vem e filia todo mundo. Olha só que bênção. A sua morte foi por todos os homens. Aleluia. Que maravilha essa filiação divina, divina.
E finalizando esse ponto, um ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Reconciliar é reunir. De que forma essa reunião é feita? Nós podemos observar, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 17. 1 Coríntios 5, 17. Olha o que está escrito aí. Cadê? Perdão, não é primeiro, não, é segundo. Ô, glória! Ô, glória! É segundo aos Coríntios 5, 17. Não, você ia lá parar no 13, no 1. Está lá escrito, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 18, né? 19. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra do quê? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se está na escola, tem que fazer pergunta. Qual é o seu ministério? Você recebe Jesus Cristo, confessa, eu posso dizer pela palavra que você agora começa a ter um ministério. Que ministério é esse que você recebe? Da reconciliação. O adolescente resolveu se batizar, recebeu o ministério da reconciliação. O jovem veio para Jesus, foi batizado, recebeu o ministério da reconciliação. A irmã, o irmão, o outro mais velho, recebeu o ministério da reconciliação. O irmão que está no leito, a irmã está lá, morrendo, segundos, eu recebo, eu aceito, recebeu o ministério da reconciliação. Por ele, nos últimos segundos, eu e você ainda em plena forma de vida, por toda esta vida até onde o Senhor permitir. Aonde? Na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, aonde pisar a planta do vosso pé, isso será vosso. Isto é, Deus garante que em você haja palavra de reconciliação. Quem quiser ouvir, vai ser reconciliado. Quem não ouvir, que Deus tenha misericórdia em ouvir outros. Mas se não ouvir ninguém, não há reconciliação. Tem que ouvir, tem que estar atento ao que o Espírito diz à igreja. Irmãos, no ponto 2, está falando sobre despenseiros dos mistérios divinos. Vocês entenderam sobre mistério e misterioso? Entenderam? Então, Cristo, o maior mistério, está sendo desvendado a cada dia na nossa vida. Com sobriedade e vigilância, o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Quando Paulo está falando essa carta para Timóteo, ele está falando acerca de vigilância e sobriedade, mas aqui a gente tem um ponto importante para poder observar. Por exemplo, vigilante é o quê? Salvador está aqui, ele é vigilante. A maior característica do vigilante é estar dormindo? O Salvador usa, digamos assim, aparelhos elétricos, eletrônicos, com radar, infravermelho. Ele pode cochilar e quando alguém passa, opa, eu senti uma coisa aqui, tem alguém perto. Salvador, vigilante, tem que olhar. Mas aonde está a maior vigilância do vigilante na terra? Ele tem que estar preparado para vigiar. Meu Deus eterno. Na profissão dele, ele tem que descansar. Você ouviu, Salvador? Você tem que descansar, hein? Descansa. Esteja preparado. Na Bíblia, para nós, é diferente?
Não. Resta um repouso para o povo de Deus. Você não pode ficar perturbado, irmão. A paz que está em nós não pode nada nos perturbar, meus irmãos. Esse é o nosso descanso para estar vigilantes. Então o vigilante olha por cima, ele está vendo as coisas. Sobriedade fala sobre o uso da razão. Nisso a coisa começa a ficar mais assim, digamos, um peso sobre nós de responsabilidade interessante. Vamos lá em Efésios, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, quando ele fala aqui sobre que não é dado, versículo 3, versículo 2 e 3, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Observe que a primeira coisa é que seja irrepreensível. Ele tem que ser modelo. E quando ele vai direto para a parte do lar, marido de uma só mulher, o primeiro ponto para que nós possamos ter um bom ministério é o cônjuge ser o melhor testemunho. Você sabia disso? A melhor testemunha é o cônjuge. A sociedade, ela engana. Pode até enganar os filhos. Mas enganar o cônjuge, não. Dorme ali, passa as aflições juntinhos ali, ó. Sabe o que é, como que está todo dia. E aí do camarada, e o vice-versa, calar a boca para falar a verdade para pastor. Pelo amor de Deus. Quantos estão assim nessa, digamos, submissão grotesca, vou colocar assim, que não tem nada de submissão como a palavra ensina. Observe bem, irmãos, quantos ministérios estão aí apodrecidos por mentiras. E nós oramos aqui para que não aconteça um negócio desse. Pelo amor de Deus. Se houver uma testemunha, um falso testemunho, cortado é, para que ainda possa se desvendar a verdade sobre aquele. A palavra de Deus mesmo prevalece, que nada ficará encoberto. Nós dobramos os nossos joelhos para que isso seja garantido, porque quando chega até nós, para tomar uma decisão, é mistério de Deus, mas se tem que tomar, a gente toma, porque também é aprendizado para nós. Mas oramos, irmãos, para que seja irrepreensíveis, para que essas pessoas possam realmente ter vigilância, sobriedade. A razão que a gente está querendo falar aqui, a respeito desse ponto de sobriedade, em 1 de Pedro, capítulo de número 4, para fortalecer esse ponto, 1 de Pedro, no capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Porque o problema é espiritual, em primeiro lugar. 1 de Pedro 4, versículo 7, versículo 8. Mas, sobretudo, tende o quê? Ardente amor, uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão, glória, de pecados. Este ponto, começando desta maneira, ser dispenseiro, sobriedade e vigilância, amor hospitaleiro. O que é que pode acontecer às vezes com a pessoa pergunta, meu Deus, o camarada é ousado, aí de repente você vai falar com ele, vai ter um negócio, ele só vive assim. Ela só vive assim. Não há um sorriso, não há graça. Mas isso aí significa hospitalidade? Claro, meu Deus do céu. Quem é que vai ficar perto de uma pessoa que só vive carrancuda? Você fica, meu irmão? Eu não fico. Se eu, hein? Sai fora.
Você dá um sorriso, se alegra. A palavra diz chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O camarada vai chorar com os que choram e vai ficar aborrecido com os aborrecidos. Ele não vai chegar lá no ponto dos alegres e alegra. Não vai chegar lá. Está distante ainda. Então, abre um sorriso. Oh, meu Deus eterno, essa máscara me impede de sorrir. Meus dentes, sei lá. Que maravilha, irmão. Você sabia que você consegue sorrir com os olhos? Você consegue ver alguém que está sorridente com os olhos? Você consegue ver alguém que está alegre, mesmo com tudo que está acontecendo com aquela pessoa? Ela está ativa, ela está fazendo, está colocando o negócio, vai lá e faz. Isso é alegria do Espírito Santo, porque está crendo que tudo passa, minhas, a tua, mas a tua palavra não vai passar. Deus promete, Ele cumpre. Entenderam? Alegria é a maior forma de hospitalidade para atrair alguém. Mas vamos lá, em João capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, este evangelho é muito lindo. Lá no finalzinho, está falando aí sobre as últimas instruções. Está falando sobre últimas instruções, quer dizer que ele vai o quê? Morrer, né? Versículo de número 34. Um novo mandamento vos dou, que ameis o quê? Uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você entendeu aqui o sinal? Ó, quando o versículo, que dizem que é o menor versículo da Bíblia, que está dizendo assim, Jesus chorou. Foi aonde esse episódio? Você se lembra? De Lázaro. Mas ele chorou por causa de Lázaro? Por causa de quê? Da incredulidade. Que há um impedimento para poder aprender. A gente está ensinando, a pessoa não está aprendendo, pastor João. Não está aprendendo, vai ali e desconcerta tudo. Não, meu Deus do céu. Incredulidade. Pior ainda com relação a Jesus Cristo. E está vendo que é o Messias, todas as características, sinais, conforme principalmente Isaías tinha falado. E não acredita. Já falamos aqui sobre, por exemplo, a tempestade que ele apazigua. Quando Pedro vê um fantasma e para tirar a dúvida ele tem que andar no mar. Meu Deus do céu, que Deus ainda faz isso. Permite que ele caminhe. Nenhum outro homem no mundo fez isso, irmão. Caminhar sobre as águas. E Deus permitiu. Mas saiba que ele afundou também. Para poder depender do braço de Deus para poder ser erguido. Ainda bem que ele recebeu aquele braço. Porque ele pediu socorro. Isso é ser discípulo. Ser discípulo, pelo menos, pede socorro para aprender depois. Agora não faz mais isso não, hein, cara. É uma vez só. Você é o único do mundo que vai ser experimentado nisso. Mas, irmãos, quando a gente entende esta palavra acerca do que o Senhor está falando sobre o amor, a primeira característica, esteja simpático, seja alegre, seja cordato. A gente não tem que ser avarento, não tem que ser com essas características ruins, murmuração, então, não quero nem falar sobre isso aqui, meu Deus do céu. Murmurar, que prática terrível. Então, em 1 Pedro, quando ele fala sobre esta parte, e agora a gente vê as características que Jesus mesmo falando, é assim que eu vejo o meu discípulo, vão ver vocês como meus discípulos, então tem que ser dessa maneira. Então é importante, irmãos, que a gente tenha um sorriso, tenha uma vontade disposta e, acima de tudo, com amor. Com amor. O dispenseiro deve administrar com fidelidade, aqui também está dentro do amor. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo, no ponto 3 do tópico 2, está dizendo que
tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte, cada um administra ao outro, olha só, aos outros, o dom como recebeu, como bons o quê? Despenseiros da multiforme graça de Deus. Se fosse parar aqui na despenseiros, ia parar com relação ao que dispenseiro se torna e como ele quer. Mas quando fala da multiforme graça de Deus, é interessante, variedade de maneiras de como Deus manifesta a sua graça. O que é graça? É um favor, primeiro que a gente não merece. Falei aqui do presente, né? Então, amados irmãos, despenseiros, isto é, a gente está condicionado a fazer, mas é de acordo com a vontade dele. Isso é interessante, sabe por quê? Porque se a gente, por exemplo, colocar numa escala, fulano, falar, não gosto de fazer isso, meu Deus. Então, por que aceitou ser diácono, como o irmão ensinou aqui? Por que aceitou ser presbítero? Por que aceitou ser evangelista? Por que aceitou ser pastor? Por que aceitou ser de Cristo Jesus? Vou definir logo assim. Por que aceitou ser de Cristo Jesus? Se não gosta disso, não quer fazer aquilo, não quer fazer assado. Você já viu, por exemplo, as irmãs dentro de casa? O filho está chorando, esposo está para chegar do trabalho, está mal. Ela gostaria de ter o mais pronto possível o quê? Um bifão, uma bisteca, um banquete para todo mundo ali, mas ela está mal naquele dia. O que você vai fazer, minha irmã? O mínimo, pelo menos, da prática. Vai deixar tudo pronto, arroz, feijão, vai fritar pelo menos um ovo. Está pronta a janta, vou deitar mais um pouquinho. Foi de maneira que ela gostaria mesmo, mas teve que ser assim. Da outra maneira, a situação que você é colocado para fazer uma coisa, entendeu? Eu não me sinto bem, não é meu costume, não é... Se eu for parar por esta linha interessante de costumes, de tradições, do que você está acostumado a fazer e não está, e de repente o pastor bota você numa prova, aí você, pastor, não vou fazer isso não porque eu não gosto. Irmãos, em primeiro lugar, você não está dizendo não para o líder, está dizendo para ele. Pensa antes de falar. Pelo amor de Deus, pensa antes de falar. Fala com o Senhor, porque muitos missionários estão aí à prova, vendo tanta beleza no missionário que pregava, as mulheres também, e chegava com aquele poder na igreja, pregando aqui no Rio de Janeiro e tudo, e Deus fazia uma agitação espiritual, mas não sabe quantos almoços e quantas jantas eles tinham lá, o banheiro deles lá na África, onde é que era. Em vez de você comer arroz, feijão e carne, você comer manga todo dia. Você sabia disso? Verde, para poder dar mais sustância, para poder cortar igual a gente corta aqui o chuchu. Fazer a saladinha, cereal, banana, cérebro de bicho. Você já comeu? Já comeu cérebro de peixe? Já abriu assim? Nem se compara, porque aquilo ali tem um salzinho, tem um tempero ainda, é gostoso. Mas vai comer lá da vaca, do cavalo, do macaco. Normal. Como se fosse aqui um bifezinho qualquer. Então, muda-se tantas coisas culturais, muda-se tantas coisas com relação à nossa vida. Esta roupa aqui que vocês estão vendo, pastor Ítalo, quando eu tinha 20 anos e cheguei na igreja, não era assim não, irmão. E quantos outros aí, irmãs também? Dessa maneira. Mas Deus, vamos lá em Tiago, isso aqui não estava nem no negócio. Tiago, capítulo 3. Tiago é Tito. Foi Tiago, é Tito. Tito, capítulo 3, Tiago, capítulo 3, não. Tito, capítulo de número 3.
Tito 3. Admoesto-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Está falando só da igreja, irmão? Está colocando aqui todas as autoridades da terra. Eu não gosto do presidente, eu não gosto do comandante, eu não gosto do prefeito, eu não gosto de ninguém desse pessoal da política. Não gosta, não. Tudo bem, irmão, não gosta. Mas você vai cumprir as leis que são passadas lá, você vai realmente respeitar essas pessoas, porque Deus dá autoridade a quem Ele quer, e se Ele colocou lá, é porque Ele falou, Ele está falando, Ele está mostrando. Então devemos o devido respeito. Que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, desviando de várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, mas, quando apareceu a benignidade, caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Você sabe o que é isso, irmão? Você tomar um banho por dentro para refletir a beleza por fora? É dessa maneira que o Espírito Santo faz. E ai de nós não exalarmos o cheiro de Cristo, o perfume que é melhor. No tópico de número 3, as necessidades dos dons espirituais. Quando fala em necessidade, fala que é relacionado ao que realmente precisa, não é isso? Você tem necessidade de beber água, você tem necessidade de comer. Vamos lá, por exemplo, no fruto do Espírito. Onde é que está escrito aí? Gálatas, capítulo de número... Gálatas 5. Versículo 16. Versículo 19, isso mesmo. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, emolições, riras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Alguém entende que fala para você, fumar não está na Bíblia, pastor, como é que eu evangelizo um fumante? Entra aqui, irmão. Entra aqui nesse versículo, porque está aqui, ó, e coisas semelhantes a estas, drogas, tá? Muitas outras coisas estão aqui, e coisas, está acrescentando aqui, ó, tudo, que fosse falar todo o pecado, meu Deus do céu, imagina, ter que descrever todo o pecado aqui, Salvador, né? Não tem condição. Entra aqui, nesse versículo, para alguém que está fumando, continuando aí. Mas o fruto do Espírito está falando os frutos ou fruto? O fruto, porque Deus ele é assim, porque se uma mãe e um pai quer nutrir seu filho, ele dá vários tipos de produto para ele comer, amém? Mas Deus não é como eu e você, Deus ele prepara uma coisa só, porque ele é poderoso. Ele pode fazer tudo o que está escrito aqui, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui, ó, come.
Às vezes o problema é eu e você querer estar naquele dia tão aborrecido, você come só um pouquinho do negócio. Deixa para lá. Às vezes eu e você estamos com muita fome e comemos tudo. Faz assim. Querendo lamber até o prato. Nós somos assim, não tem jeito. Mas Deus perdoa. A misericórdia está ali concentrada disso. Ó, eu fiz uma coisa só. O importante é que você coma. Coma esse fruto. Porque a primeira parte, da primeira mordida, vai ter amor. Vai mordendo, vai comendo mais. E vai ter muito mais ainda. Porque a palavra de Deus, onde abundou a graça, superabundou. É isso mesmo, irmão? Aonde abundou o pecado, aleluia. Vai despertar, falta 10 minutos ainda para 10, misericórdia. Desperta aí. Ponto de número 2, os dons espirituais e o amor. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 13, vamos lá? Está tudo aí pertinho, não está aí? 12, 31. Os dons espirituais e o amor, Paulo ele termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo, portanto, procurai com o quê? Vamos abrir lá, em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele está falando sobre a unidade dos membros do corpo. Antes, ele está dizendo no versículo 29, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. A irmã já leu aqui. Acerca desta sequência, não importa, está falando sobre o quê? Todo mundo faz um pouco disso aqui? Ou é tudo isso aqui? Tem condição de fazer isso aqui? Mas procurai com o quê? Zelo. Tem condição? Tem, mas procurai com zelo. Quando a palavra fala zelo, irmãos, fala sobre o cuidado. Não é de qualquer maneira. Se você tiver cuidado, você vai sentar, você vai aprender para poder saber dar o cuidado devido. Alguém aprende uma profissão metendo logo a mão? Eu nunca vi alguém plantar café de uma vez sem antes ter colhido no outro. Na verdade, nem colheu. O outro que plantou e colheu, falou para ele, leva esse saco que vai lá para o armazém. Vai pegar no pesado e vai aprender as primeiras tarefas no pesado. Para poder machucar, para calejar. Depois ele vai começar a aprender como é que faz. É ainda difícil? É ainda leve? Plantar café é leve, irmão? Quem aqui já plantou café? Você pegar aquele ramo assim e fazer isso aqui todo dia? Não machuca a mão não, irmão? Cuidado que você vai ter é como fazer sobre isso. Porque entrando nessa peleja no ministério, a gente tem condição de se machucar sim, mas não pode ficar machucado a ponto de você não ter que cuidar do plantio todinho. Deus te deu uma colheita, colhe ela até o final, irmão, em nome de Jesus. Entra nessa colheita, faz o seu ministério, faz com cuidado, mas recebe, pega toda essa colheita e leva para a tua casa. Não pega só um pouquinho não, irmão. Leva tudo. Deus ele está provendo coisas grandes para a nossa vida. Se é grande, o ministério também é grande. E grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aqui no ponto 3, para finalizar a necessidade do fruto do Espírito, que eu comecei falando, vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo de número 13. Está aí perto. Versículo 4 e 5. O amor é sofredor, é benigno. O amor não inveja, não é invejoso.
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. A necessidade do fruto do Espírito, que é uma vida cristã pautada pela perspectiva de que o fruto vai te nutrir. É sofredor, benigno, não invejoso. O que você enxerga com relação a isso, irmão? Muitas das pessoas pensam que, por exemplo, em fazer a ação da Trindade, acha que a Trindade está aqui, os três juntos, os três juntinhos aqui, aí de repente teve uma parte da era que o pai operou, aí o pai saiu do meio dos três e foi falar. Aí depois teve uma parte da era dos irmãos, aí foi Jesus, agora Jesus se recolheu, ficou perto do pai, vai ser o Espírito. Irmãos, não é assim. Se é a Trindade, é a Trindade. Então, quando ele operou todos. O pai não disse, eu vou fazer o homem, vocês esperam aqui, conforme a minha imagem e minha semelhança. O pai e o filho e o Espírito ficou lá. E ele foi e fez a gente. Não. Façamos um homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O zelo do Pai, o amor do Filho, o ensino do Espírito Santo, o zelo do Pai, o amor do Filho, o ensino do Espírito Santo, todo dia isso na nossa vida, e eles três vai fazendo a gente crescer na graça e no conhecimento, na graça e no conhecimento. Essa necessidade nos nutre. Pode faltar o pão, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando cada um de nós sentimos toda essa necessidade suprida, irmãos, não é aqui, um dia vai ser totalmente suprida lá com Ele. Aqui na terra tem algumas coisas para nos fortalecer nesta carne, mas Ele já advertiu, é bem verdade, que a carne é fraca, mas o Espírito está preparado. Tudo que é relacionado ao por dentro de nós está preparado. Se acreditarmos nessas coisas, o Senhor nosso Deus, Ele nos dará grande vitória. Estaremos com Ele lá, e para sempre aprendendo mais e mais ainda, por toda a eternidade. Quando todos nós fazemos menção do nome do Senhor, irmãos, com relação a este aprendizado que tivemos nessa revista, a multiforme sabedoria de Deus, conclusão diz assim, manifesta-se na igreja, através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, e a partir dos dons de Deus, necessários ao crescimento espiritual dos crentes, sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois, sem amor, nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque, nesta lição, dons espirituais nos ensinou e continuará nos ensinando. Guarde bem essa revista. Deus tem uma grande obra de ministério para você. Antes de finalizar, eu quero dizer aos amados irmãos, fizemos um bom investimento em revistas. A partir do domingo que vem, vai estar novamente, eu quero acreditar sim, pelo amor de Deus. Se não estiver tão normal aqui, a gente vai anunciar as irmãs, 8h09, os irmãos, de 9h10 até em diante, tá? Com relação aqui. Mas estamos estudando a normalização das classes, tá bom? Tudo certinho para a glória de Deus. Dê valor, irmão, por favor, ao investimento que a igreja não cobra de você a revista. Pede você o seu zelo, o seu cuidado, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus nesta manhã? Esta noite nós temos nosso culto de louvor e adoração, às 6h30. Vamos agradecer a Pai. Bendito soberano Senhor, nós somos gratos ao Pai amado e eterno Deus,
por todas essas lições do segundo trimestre, dons espirituais e ministeriais. Pai, com cada servo seu, ó Pai Santo, mulheres e homens que aqui ensinaram, mulheres e homens que aqui, meu Deus eterno e poderoso, estão aprendendo, todos nós juntos nesta grande escola. Muito obrigado, Pai. O tempo que nós tivemos aqui, meu Deus eterno, investimento pelo amor a qual o Senhor tem colocado no nosso coração, para aprendermos juntos. Continua falando, Pai amado, continua nos ensinando ao Espírito Santo de Deus, para podermos, ó Senhor, assim cumprir o nosso maior ministério, que é o ministério da reconciliação em toda esta terra. Usa-nos, ó Pai, usa-nos nestes dons, ó Senhor e meu Deus, tenha misericórdia de nossa vida, para que o nosso testemunho seja completo, ó Pai amado, e muitas almas venham a Ti. Abençoa, meu Deus, cada família aqui representada. Abençoa, meu Deus eterno, ouvindo as nossas orações, todos os dias, ó Senhor, meu Deus, a cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão no Espírito Santo seja com todos, que possam dizer... Amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Glória a Deus.